Hoje na série 3D Printing vamos demonstrar o uso do filamento PLA alumínio. Está curioso para ver como fica esse tipo de filamento aplicado em projetos? Então vem comigo e confere o resultado. Estes vídeos são um oferecimento da Oderso, a distribuidora oficial da FlashForge em solo nacional, onde você encontra todos os produtos da FlashForge, incluindo a Dreamer NX que estamos utilizando nos vídeos da série 3D Printing aqui no canal. Você também consegue os insumos para suas impressoras, incluindo o filamento PLA alumínio, que vamos demonstrar no nosso vídeo de hoje. Maiores informações no link que está aí na descrição do vídeo. E caso você seja uma pessoa física e deseja adquirir a sua impressora ou insumos para uso pessoal, pode adquirir através da Odex, que é a parceira da Oderso no varejo. E é claro, nós temos um cupom de desconto que você pode utilizar e acumular com desconto à vista, chegando até 15% em compras diretamente no site da Odex. Então se liga no cupom que está aí na descrição do vídeo, corre lá e adquira os seus produtos FlashForge. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então pessoal, para o nosso vídeo de hoje eu escolhi esta peça aqui, é o nosso dedo esquerdo da garra do braço mecânico. Ela demanda o uso de suportes, então vou aproveitar para deixar uma dica muito importante e interessante em relação ao uso de suportes que vocês podem aplicar para qualquer tipo de filamento, ok? Vamos primeiro ver então essa dica com os suportes e depois vemos a configuração para a impressão com qualidade utilizando o PLA de alumínio. Vou primeiro gerar aqui os suportes. A configuração que estamos adotando aqui por padrão é essa aqui, com um pilar size de 1,5 mm. Nós já vínhamos adotando ela para todas as demais fases aí do nosso projeto. Então eu vou clicar aqui em Auto Suporte, ele vai gerar para mim automaticamente. Retornamos e vamos gerar então o arquivo GX que será enviado para a impressora. Não vou alterar nada aqui ainda para vocês verem o que vai acontecer. Ok, observem que utilizando esta configuração específica aí para a geração de suportes, né, nós temos o suporte do tipo linear, certo? É um suporte mais fácil para ser removido, né, das suas peças e também acaba gerando aí uma certa redução de sujeira, principalmente teias, né, na formação do mesmo. Ele apenas vai deixar um pouco mais de marcas na superfície que ele toca, ok? Observando aqui, né, pessoal, nós podemos perceber que não gerou suporte na borda aqui da peça. Ó. Podem observar que a borda aqui está sem qualquer suporte, o que vai fazer com que a nossa peça se deforme aqui no seu perímetro na hora de realizar a impressão. Então sempre que você gerar um suporte, confira para ver se ele está pegando todo o perímetro da sua peça, né? E se não existe nenhuma área que está flutuando sem uma ancoragem, por pelo menos ali num espaço de meio centímetro, certo? Então podem observar que esse suporte não ficou bom, pois quando a nossa impressora começar a gerar o perímetro aqui, ela vai ficar flutuando em toda essa área e isso vai gerar uma deformidade na impressão, o que pode inclusive inviabilizar a sua impressão. Então vamos voltar aqui, vamos ver o que podemos alterar para que nós tenhamos sucesso na impressão e suportes de boa qualidade. Primeiramente, nós vamos alterar o tamanho do nosso suporte. Então eu vou alterar aqui, pessoal, para 2 mm. Não precisa ser 2,5, pode ser 2 mesmo. Então alteramos para 2 mm e vamos gerar novamente os suportes. A próxima configuração que nós vamos alterar em relação aos suportes está aqui, ó, pessoal. Vamos mudar o path size para 2 mm e vamos também ajustar o suporte thickness para algo em torno de 60%, certo? Isso aqui significa que o suporte vai ser um pouquinho mais denso, o que vai garantir que ele não se desfaça com tanta facilidade durante a impressão. Também alterem a velocidade de impressão do suporte para 70%. Assim o suporte vai ser impresso um pouquinho mais devagar, né? Garantindo que ele não quebre ou que tenhamos a deposição correta de materiais para o nosso suporte. Então, ao gerar aqui o nosso arquivo GX, vamos ver qual vai ser o resultado.
vocês podem observar agora, ó, pessoal, que todo o perímetro conseguiu, né, tem o seu suporte. E deste modo nós vamos ter, né, a impressão com uma boa qualidade, não vamos ter deformidade na nossa peça, certo? Então sempre observem, né, os seus suportes, verifiquem se eles estão no lugar certo, estão realmente fazendo o que devem fazer, que é suportar as partes aéreas da sua peça. Ok? Agora vamos ver o restante da configuração. Aqui em geral, eu coloquei uma velocidade de 60 mm por segundo com um travel speed de 110, velocidade mínima de 5, primeira camada em 15 mm por segundo. É sempre importante que a primeira camada seja impressa bem devagar, para que ela não tenha falhas. Afinal de contas, a primeira camada é o que vai dar sustentação para toda a sua peça, certo? Então, bastante cuidado com a primeira camada. Também temos aqui, ó, pessoal, a temperatura de extrusão. Coloquei em 182 graus. A temperatura mínima para o PLA de alumínio da FlashForge é de 180 graus. Em 180 eu percebi que em alguns momentos tinha pequenas falhas de impressão, que vamos ver daqui um pouquinho nas peças que eu já imprimi. Então eu subi para 182 graus e aí eu consegui uma qualidade um pouco maior. O retraction length ficou em 7,8 por 80 mm por segundo. Demais configurações. O perímetro eu deixei o shell count em 3 com um overlap de 30%, velocidade máxima para a impressão das camadas externas eu deixei em 20 mm por segundo. Isso vai garantir uma maior qualidade. Isso vai garantir maior qualidade na parte externa da nossa peça, uma vez que vai imprimir ela bem mais devagar do que seria, né, se nós deixássemos aqui em 100% da velocidade. Demais configurações, o enfill 15%, não precisamos aí muita densidade nesta peça, né? Afinal de contas, ela não vai receber assim tanto trabalho mecânico, tanto esforço. Suportes nós já passamos, toda a parte aqui de raft eu vou deixar desativado. Additions, aqui eu deixei um pré-extrusion de 180 mm a 40 mm por segundo. Isso aqui é bem importante, é bem interessante para que você limpe o bico da extrusora e você tenha aí uma extrusão mais estável antes de começar a imprimir a sua peça. Aqui em Advanced deixamos o Extrusion Ratio em 109%, e aqui em Others nós copiamos as configurações que já tínhamos anteriormente, um External Compensation de 0,05 mm e o Internal de 0,35 mm. Então é isso aí, vou dar o OK aqui, gerar o arquivo GX, e aí nós temos a nossa peça prontinha para a impressão. Eu vou deixar aí vocês com o time-lapse de impressão de uma outra peça. Eu não fiz o time-lapse dessa pecinha aqui, mas eu fiz de uma outra peça que é um pouco mais complexa, inclusive do que o nosso dedo esquerdo da garra. Então fiquem aí com este time-lapse e já vamos dar uma olhadinha em como fica então o acabamento das peças impressas com PLA alumínio. Na nossa série 3D Printing estamos utilizando uma impressora Dreamer NX da FlashForge, que é fornecida pela Oderso Distribuidora. E como insumo estamos adotando os filamentos da própria FlashForge, que são fabricados conforme a especificação das suas impressoras, de modo a garantir maior qualidade de impressão. Tanto os filamentos quanto as impressoras vocês adquirem diretamente com a Oderso Distribuidora ou com sua parceira no varejo, a Odex. Então, pessoal, aqui nós temos as peças que já foram impressas do braço mecânico utilizando o PLA alumínio. Chamo a atenção para a diferença de qualidade entre esta peça, que é a nossa base, e as demais. A base eu imprimi com uma espessura de camada em 0,18 mm. Ainda assim temos uma boa qualidade, né? Uma qualidade bem interessante para peças que são maiores e que necessitam de um acabamento mais rústico, né? Para a impressão com alumínio, inclusive, acaba dando uma textura bem legal, o uso de uma camada um pouco maior, né, de 0,18, e acredito que para em madeira, que ainda vamos testar e demonstrar aqui para vocês, tornando-se bem parecido com uma madeira original que tem os seus sulcos, né? E achei bem interessante a qualidade do uso do filamento de alumínio. Aqui eu tenho as demais peças, né, com uma camada maior. Essa peça aqui, eu imprimi ela utilizando 0,1 mm. Podem observar que a peça ela fica bem homogênea,
porém esta peça eu ainda estava trabalhando com uma temperatura de 180 graus, então vocês podem observar que temos aqui algumas pequenas falhas na impressão em alguns pontos. Depois eu reajustei, eu subi um pouco a temperatura de impressão e aí nós já temos uma qualidade maior e as falhas elas desapareceram. Ó. O que 2 graus fazem de diferença, né? 2 graus fazem muita diferença na hora de imprimir. Se vocês deixarem a temperatura muito alta, a viscosidade do material acaba aumentando e ele acaba não tendo controle. Você não tem muito controle sobre a viscosidade do material quando a temperatura está muito alta. E aí o que acontece é que temos deposição de material em lugares que nós não queremos. Portanto, para uma boa qualidade de impressão, você precisa acertar a temperatura da sua extrusora conforme o material que vai utilizar. Para o filamento Flash Forge PLA alumínio, 182 graus ficou muito interessante. Então, das demais peças, ainda podemos destacar as peças bem diminutas, como o caso dos eixos, né? Aqui então nós temos um dos eixos. Essa aqui foi a primeira peça que eu imprimi, ainda com a temperatura em 200 graus. Vocês podem observar que a peça está mais suja do que as demais, né? Então a temperatura realmente faz bastante diferença. Este outro eixo aqui já foi impresso com uma temperatura de 185 graus, já deu uma boa melhorada na sua qualidade, como vocês podem observar. Trata-se de uma pecinha bem pequena, né? Podem observar aqui na palma da mão. Então essas peças menores, elas normalmente são mais difíceis de se imprimir e de conseguirmos qualidade na impressão. Aqui nós temos então a escora, onde vai encaixados os 2 dedos da nossa garra, né? Já com a temperatura de 180, 182 graus em média. Podem observar que a qualidade deu uma subida grande, né? Melhorou bastante a qualidade da impressão, inclusive mantendo o material bem mais estável. E eu gostei muito da qualidade deste filamento, ele é bem brilhoso, ele se assemelha bastante mesmo ao alumínio natural, né? Deixando as nossas peças muito bem acabadas. E aqui fica a nossa dica, né, pessoal? Essa peça aqui, ó, ela foi impressa utilizando a primeira configuração com suportes. E observem o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Tivemos a deformação da peça porque não tinha suporte nesta área, né, no perímetro aqui, conforme o nosso exemplo demonstrado aí no início do vídeo. Então, bastante cuidado na hora de gerar os seus suportes para que eles estejam aonde precisam estar para dar sustentação à sua peça. Depois eu reimprimi e aí nós podemos observar que a peça já saiu um pouco melhor. Eu ainda preciso lixar isso aqui para remover, né, os restos dos suportes, mas vocês podem ver que não deformou aqui, ó, o perímetro da mesma forma que havia deformado a outra peça. Então é isso aí. Estamos imprimindo agora o braço mecânico utilizando o PLA alumínio e vai ser este conjunto aqui que será sorteado, né? Vamos ter o sorteio aí, você poderá levar para casa o seu braço mecânico da Bobsim P&D para o seu aprendizado. Vamos sortear o conjunto completo, incluindo os motores e a futura placa de controle, né, que ainda estamos projetando e desenvolvendo aqui nos nossos vídeos de quarta-feira. Então fica ligado aí no nosso canal. Quando terminarmos toda a curva de projeto, vamos anunciar o sorteio do braço mecânico completinho, incluindo os componentes eletrônicos para você montar na placa, no PCB que vamos ainda desenvolver e mandar fabricar. E este foi o nosso vídeo da semana para a série 3D Print. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa aí o like e compartilha com os seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode utilizar os comentários do YouTube. Gostamos muito de trocar ideias aí com vocês e muitas vezes o que vocês pedem pode se tornar um vídeo aqui no canal, como já aconteceu. Vocês também podem nos seguir nas demais redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. E caso você tenha algum projeto profissional para ser desenvolvido, pode entrar em contato através do nosso e-mail contato@bobsim.com.br.
A Bobsim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos eletrônicos, desde a sua especificação até a entrega de um protótipo funcional para teste em bancada ou em campo. Agora também trabalhando com o desenvolvimento de dispositivos IoT, tanto a parte de hardware quanto a parte de software web. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.